Fala aí, meu povo, como é que tá? Vamos para mais um módulo aqui, né? Um módulo onde eu tive alguns pedidos, principalmente que eu vi que estava chegando gente que não conhecia nada sobre design, não conhecia muita coisa sobre o Photoshop. Então eu quero deixar aqui aberto já para a gente começar da maneira certa, tá? Esse aqui é um curso, dentro desse nosso curso aqui, o Novo Designer. É literalmente o meu workflow de trabalho, é a forma que eu visualizo, utilizo todo santo dia há mais de 10 anos o Photoshop. Eu vou passar tudo que eu sei, tudo que eu faço. Caso eu não clique em alguma coisa, eu deixei de mostrar, eu não utilizo, pra mim não serve, então não tem por que eu te mostrar. Não é um curso onde eu vou vir destrinchar cada elemento daquele de cima do Photoshop, já cheguei a fazer isso na minha vida. Posso dizer que eu perdi tempo? Não perdi tempo, mas muitas coisas não agregaram. Então a gente vai ser objetivo, como sempre, em todas as aulas, tá bom? Se você já é avançado e quiser ver como que eu trabalho, fica à vontade, continua nesse módulo aqui, mas ele não é exatamente para você que já tem um avançado, porém você vai ver as coisas que eu faço, aqui sou eu trabalhando no dia a dia normal com o Photoshop aberto. E você que é novato e não conhece absolutamente nada do Photoshop, eu vou tentar buscar da melhor forma, passar tudo que eu utilizo, tá? De maneira bem simplificada. Eu vou ensinar essa base aqui primeiro para a gente entender os conceitos do Photoshop necessário. Mas a gente vai ir trocando ideia e eu vou mandar aqui no modo, no meu flow, literalmente, tá? Não vai ter regrinha de eu ficar tentando criar um cursinho de Photoshop para vocês. Vai ser Photoshop na prática, no dia a dia aqui, tá bom? Bom, pra gente começar aqui, em resumo. Na parte superior a gente tem aqui, né, a nossa barra, o nosso menu aqui de opções. Tá, uma coisa que eu já quero colocar aqui já de início, que eu vou tendo os insights, não tenho roteiro, não tenho nada, sou eu aqui, tá? Literalmente falando com você. Está em inglês o meu Photoshop, por que, Eric, seu Photoshop está em inglês? Eu deixo uma dica de coração já de início, se você for aprender, tente aprender em inglês. Ah, Eric, pô, é obrigação? Não, não é obrigação. Porém, se você não for apenas um freelance, se você não fosse trabalhar como freelance, hoje apesar de ter o Creative Cloud onde a gente consegue alterar a linguagem do nosso software, tudo bem ser em português. Mas, olhando de forma didática e a forma que o mercado trabalha, é 100% em inglês. Ah, Eric, você fala fluentemente inglês? Não, não falo. Ah, Eric, você conversa, você lê fluente? Não. Tipo, eu entendo, eu consegui aprender a semelhar. Ou seja, file, beleza. Aí você vai decorando algumas coisas também, né? Então, várias palavras que você decora, literalmente, vai no decoreba que vai dar certo. Fica essa dica. Se quiser fazer em inglês, faz em inglês. Eu vou gravar em inglês, vou ensinar em inglês porque, como eu tô dizendo, é a forma que eu trabalho, é a forma que o mercado funciona. E você vai ter muito mais facilidade de assistir um tutorial na internet, seja de qualquer pessoa, mesmo que você não entenda, porque Photoshop é clique, é tudo clique. Então se você lembrar os termos e os nomes aqui, você vai conseguir evoluir bastante utilizando tutoriais gratuitos na internet, e isso é fato, tá bom? Bom, sem mais delongas, nosso menu superior aqui, né, então ele traz as opções File, que aqui dentro tem para a gente criar um novo arquivo, abrir um arquivo que já existe, o browser do Bridge. Bridge, para quem não sabe, é um software da Adobe também, que você baixa pelo Creative Cloud e você consegue visualizar. Porque imagina assim, quando você abre o seu arquivo aí do Photoshop na sua pasta, você abre uma pasta e ali dentro tem um arquivo do Photoshop. Você só vê o login do Photoshop e não visualiza o que tem ali dentro. O Bridge, ele é uma ferramenta da Adobe, onde você abre ele, e aí é como se você abrisse a sua pasta dentro do Bridge, e ali você já consegue ter um preview do que tem dentro daquele arquivo Photoshop, entendeu? Então ele é um visualizador, e aí você consegue literalmente ganhar tempo se você tem muitos arquivos para falar, eu preciso do banner 2 que fala a palavra, tem a palavra tal, o banner 5 tem a palavra tal, então ele ajuda bastante nisso, tá bom? Open Smart Object, o que é isso aqui? Para você literalmente buscar um objeto inteligente, se você tem salvo ele ali do lado de fora eu já mostro lá o que é um objeto inteligente para você entender. Você pode abrir, mas eu nunca utilizei isso aqui na minha vida, tá? Então fica tranquilo. Abrir arquivos recentes, então aqui vai estar tudo que você acabou de criar. Conforme você for criando essa lista, vai enchendo aqui. Se você vier aqui para limpar, ele vai limpar aqui sua lista, não tem problema nenhum, tá? Legal. Então aqui literalmente acabei de limpar minha lista de arquivos recentes. O seu Photoshop vai estar dessa forma. Aí aqui tem pra você fechar, que é Ctrl W. Aí tem os atalhos aqui, tá? Vai decorando os atalhos, porque aí você vira um ninja.
para salvar como, né? Salvar é quando você tá com o arquivo aberto, que eu vou mostrar lá. Quando você dá Ctrl S, você salvou. Quando você dá Shift Ctrl S, é o Save As, ou seja, salvar como. Você quer salvar como PSD, como PNG, JPEG, né? E tem o exportar também, aqui embaixo, que o exportar é para você salvar diretamente para a web. Quando a gente estiver lá dentro, eu mostro que é aqui que a gente utiliza, tá? Para salvar os nossos arquivos. Como a gente só trabalha com digital, a gente não trabalha com outro tipo de arquivo aqui dentro desse curso. É 100% digital, por mais que eu vá falar de perfil CMYK aqui, te mostrar ali mais ou menos como que é a lógica, mas não vai entrar nesse caso, é 100% digital, ou seja, faça o que eu faço aqui que vai dar muito bom para você aí e tá sucesso. E aqui vem as outras coisas de script, automação, import, nunca usei isso aqui, tá? Já usei uns scripts na época que eu tava estudando Photoshop, que aí você vai fazer marca d'água, então se você tem, 50 fotos que você precisa colocar seu logo ali no canto. Você vai, vem aqui, gera um script de marca d'água e ele preenche bonitinho para você. Fica show de bola. Edit. Bom, eu acho que eu vou mostrar esse menu lá dentro assim que a gente entrar, né? Porque aí eu mostro aqui, ó, o image size, como que você... criei um arquivo 1920. Pô, eu vi que ele era 1950. O que eu faço para redimensionar isso e tal? Então eu vou indo aqui no meu flow, vou aqui gravando, vou até acompanhar ali o tempo, 7 minutos de vídeo. Vou gravando vídeos de 10 minutos aí, tá? Pra não ficar tão longo e a gente vai evoluindo. Beleza? Aqui tá pra você também a mesma ideia que tem aqui no File, mas aqui é mais rápido, né? Os atalhos. Novo arquivo, ou seja, a gente já vai clicar aqui. Open, abrir novo. Home é literalmente para você voltar para cá, né? Se você estiver dentro do arquivo. Aqui para você aprender, tem alguns tutoriais aqui e tal. Se você quiser saber, literalmente virar o ninja do Photoshop. Nunca cliquei em nenhum tutorial desse, mas é muito bacana porque você consegue ver várias coisas, várias dicas mesmo, tá? Mas para minha necessidade eu não uso, tá? Mas fica aqui a dica, super dica. Aqui é os files, né? Os arquivos que você tem na nuvem. Imagina assim que você tem... Quando você tem o Creative Cloud pago ali bonitinho, por isso que é Cloud, você tem acho que 100 gigas para você literalmente clicar com o botão direito e falar ir para a nuvem. Aí você não salva no HD do seu computador, você salva na Cloud. E aí eu tenho aqui essa capa do canal antiga aqui e tem um teste aqui que eu acho que eu fiz 1 ano atrás, tá vendo? Certo? Então beleza. Aqui tem os arquivos compartilhados, porque ao mesmo tempo que eu criar um PSD aqui, se eu vier e colocar você para abrir esse arquivo, vai aparecer aí, né? Você que tem Creative Cloud também, você consegue trabalhar em grupo com outras pessoas para editar o mesmo arquivo, tá? Por aqui. Lightroom, isso aqui literalmente é um extra do Photoshop para você fazer ali a ideia de tratamento de foto, para você buscar foto e tudo mais. E aqui para você, se você tivesse uma lista aqui, né, de arquivos aqui, você conseguiria deletar um arquivo por aqui. Beleza? Então você vem aqui, ó, em New File, legal? Quando essa tela aqui abrir no Photoshop, aqui em cima tá os arquivos recentes, aqui tá os presets salvos, ou seja, se eu vier aqui colocar um 1080 por 1080 e colocar aqui, ó, salvei isso aqui, tá? E aí eu venho aqui e dou um OK. Legal? Eu venho aqui no Save e ele não tá aqui porque eu não criei o arquivo, né? Eu tenho que criar ele uma vez. Salvei, aqui, ó. Salvei. Aí, beleza. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então ele vem aqui pro Save. E aí você consegue já deixar... por exemplo, se você quiser criar grupos... banners para Google Ads, banners para Facebook, banners para... Até dividir o... Aqui o estilo muda muito, né? Instagram, Facebook, Google Ads e tudo mais. Então você consegue vir e deixar salvo aqui. Eu não deixo, eu faço na mão mesmo. Eu não ligo não, tá? Também não morro por digitar 1080 por 1080 não. Tá tranquilo. Nunca nem lembraria de clicar aqui. Aqui fotos, né? Então ele traz aqui literalmente presets, tá? Você pode dar uma olhada, não vou perder muito tempo com isso aqui. São presets. Por que são presets? São medidas prontas que eles trazem aqui. Tá vendo? Ó, 1920 por 1080. Eu prefiro digitar aqui 1920 por 1080 do que eu ter que... eu tenho que ir aqui na web para digitar, para pegar isso aqui. Não. Mobile, né? Eu não indico nada, você fazer nada de mobile aqui pelo Photoshop, a não ser background e imagem, tá? Ponto. Photoshop é ferramenta de manipulação. Se você quer mexer com mobile, vai para Figma, XD, Adobe XD, Sketch, ou seja, o tipo de arquivo que você vai trabalhar é focado para mobile, não é Photoshop. Photoshop só é para imagens. Vai construir uma imagem, um background, beleza, trabalha aqui dentro e é sucesso. Filme e vídeo também
não serve pra nada isso aqui, tá? O que serve pra você aqui? É trabalhar aqui com o recente, se você tiver aqui já uma listagem. Ou, na verdade, isso aqui absolutamente você vai vir aqui, new, e vai vir aqui. Então, vamos lá. Para criar um arquivo, tá? Então, como eu já falei, o preset aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Se eu fosse criar um padrão, Instagram 1080 por 1080. Legal? Então, eu venho aqui, 1080 pixels. Antes de eu colocar aqui a medida, eu vou mostrar aqui as unidades de medida que o Photoshop possibilita pra gente. Pixels, essas medidonas muito doidas aqui, mas em resumo, esquece tudo o resto aqui, trabalha ou em pixels, tá? Trabalha ou em pixels não, pra gente aqui eu vou falar só de pixels, centímetros, milímetros, points, todas essas outras medidas aqui não interessam muito, tá? Então trabalha em pixels, afinal a gente tá trabalhando pra web, então trabalha aqui sempre em pixels, sempre em pixels, e aí todo mundo vai ter uma medida. O Instagram tem a medida deles, o Facebook tem a medida deles, que é 1080 por 1080, porém o Instagram tem uma outra medida que é 1350, né? Que ele é um pouquinho mais esticadinho. Esse aqui é a medida quadrada, que aí funciona para Facebook e para Instagram. Já a medida de 1080 por 1350, ela é focada para o Instagram, separar isso daí. Mas eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, já para não esquecer, medidas de banners para Google, para Facebook, para Instagram, e aí vocês consultam esse material, que é sempre isso aí, não muda nunca, tá? Mas a base é essa. Então 1080 por 1080 pixels. Aqui não precisa mudar a orientação, se você quer horizontal ou vertical. Bom, eu não vou falar de artboards agora, eu vou criar esse arquivo aqui sem utilizar os artboards, aí eu mostro a diferença. Mas em resumo aqui você está criando um arquivo único, tá? 1080 por 1080, só vai ter ele dentro desse arquivo do Photoshop. Quando você seleciona artboards, é como se você criasse a opção de criar novos 1080 por 1080 do lado no mesmo arquivo, entendeu? Assim você pode, vou criar aqui 10 posts, não carrossel, posts separados. Você pode vir aqui, colocar o artboard e aí lá dentro eu mostro, tá? Como que funciona. Resolução, para a gente trabalhar em web, sempre 72 dpi, tá? Não precisa aumentar para mais dpi, até porque automaticamente Facebook, Instagram, ele vai baixar a qualidade do seu arquivo, então não importa você colocar 1000 dpi aqui, não vai servir para nada. Aqui deixa em pixels também, legal? Em int, aqui, legal? Color Mode, aqui é o tipo de cor mesmo, o modo de cor. Então a gente sempre vai trabalhar em RGB, que é a cor de luz para a gente trabalhar na internet, né? Então não inventa clicar em CMYK aqui, senão sua cor vai ficar lavada. CMYK, para quem não sabe, é o Cyan, Magenta, Yellow e K, que é o preto, para você trabalhar com impressão. Não é o nosso caso aqui, a gente não quer esse tipo de modo de cor, tá? Vamos trabalhar sempre em RGB. E aqui para trabalhar em escala de cinza, enfim, LabCore. Beleza, RGB, RGB e RGB. Aqui bits pode deixar em 8 mesmo, padrão, do jeito que vem o Photoshop. Aqui é o background, ou seja, quando você criar um arquivo 1080 por 1080, ele vai trazer uma cor de fundo, né? Ou seja, você vem aqui e pode mudar de cor se você quiser. Eu sempre deixo a branca mesmo, porque não importa pra mim. Ou se você quiser deixar sem fundo, você deixa aqui transparente. E aí ele vai trazer lá sem nenhuma cor, tá? Então eu deixo o branco mesmo, tá tudo bem. E aqui embaixo você não precisa mexer em nada. Square Pixel, para você trabalhar pixel unitariamente, o que seria isso? 1080 pixels são reais 1080 pixels. Sabe aquelas continhas onde você coloca vários outros tipos de conta e aí... Pô, não quero nem entrar nesse momento que senão vai dar uma bugada na sua mente. Mas trabalhe em Square Pixels, que é, se você criou... Se o Facebook falou que é 1080 por 1080, você vai trabalhar em Square Pixel 1080 por 1080, que você vai trabalhar dentro do pixel. Se você mudar esse formato aqui, você poderia criar um 1080 por 1080 e lá dentro, na hora que você salvar, ele vai estar, sei lá, 1620 por 1620, sabe? Tipo, tem essa troca de resolução. Então, o Square Pixel é o pixel exato aí para você trabalhar. Para eu fechar essa aula, que já está ficando grande... vou criar esse arquivo, vou fechar e vou voltar aqui para te mostrar a diferença do artboard, tá? Bom, beleza, fui lá, criei o arquivo. Aí ele cai assim, olha só a diferença que tá aqui. Aqui tá a sua aba de layers, que eu já vou explicar para você como que funciona cada etapa dessa aba de layers. Mas aqui desse lado você pode ver que criou literalmente um arquivo solto. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer aqui agora, eu tô fazendo dentro desse arquivo. Legal? Então se eu vier aqui criar uma nova layer, que eu também, calma, que eu vou explicar passo a passo para você. Beleza, eu tô aqui trabalhando de forma separada. Agora eu vou fechar esse arquivo. Vou literalmente fechar esse arquivo, não vou salvar. Vou vir aqui, New, novamente. Vou vir aqui, ó, vou clicar aqui em Artboard e vou criar novamente. Beleza?
Criei novamente, olha só a diferença. Agora ele tem tipo uma pastinha aqui, ó. Ou seja, se você clicar aqui em cima, ó, aperta a ferramenta V, que é a primeira aqui, ó. Se você passa o mouse, você vê o que ela faz, ó lá, ó. É o Move Tool, tá? Todas as ferramentinhas a gente vai passar no detalhe aqui, mas legal? Apertei V, peguei essa primeira ferramenta. Olha só, aparece esse maisinho aqui do lado, ó, tá vendo? Ó, nos cantos. Ou seja, eu vou tirar o zoom aqui, Alt e Scroll do mouse. Vou dar um clique. Ele nasce automaticamente o 1080 por 1080 e já cria uma nova pasta aqui, ó. Então, se eu vier trabalhar e criar um novo arquivo, ó, vou criar aqui uma nova layer. Pintei aqui de verde. Porém, se eu vier aqui e pintar de verde, ó, tô pintando e não tá aparecendo nada. Por quê? Porque a minha layer tá aqui, ó, desse lado, tá vendo? Ela tá dentro desse outro artboard, que é o artboard 1 e o artboard 2. E assim você consegue ir criando, fazendo várias coisas aqui dentro da mesma layer, tá? Dentro do mesmo artboard, legal? Então isso ajuda bastante quando a gente for criar 5, 10 posts ao mesmo tempo, beleza? Legal, então a gente finaliza por aqui essa aula. Ah, Eric, beleza, fui lá, vamos supor que eu finalizei aqui minha arte, o que eu tenho que fazer? Vem aqui em File e Save As. Ele vai te falar onde você quer salvar. Eu venho aqui literalmente, por exemplo, área de trabalho, venho aqui novo, vamos colocar aqui curso PS, tá? Vou deixar até salvo aqui já. E ok. Salvando. Arquivo. E aí é legal se você quiser colocar esses tracinhos aqui que eu tô colocando, porque isso é bom pra deixar salvo, arrumadinho e tal. Ou você deixa aqui, ó, tipo 1, né? Eu gosto de trabalhar em hierarquia. Por exemplo, 1, e aí salvando o arquivo, tá? E quando você dá um save, ele vai falar se você quer na máxima e não perguntar isso aqui novamente, só literalmente salvar. Pronto, tá salvo o nosso PSD lá dentro da nossa pastinha que a gente acabou de criar e maravilha. Bom, a gente finaliza essa aula por aqui e vamos embora.